Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tem o tema O que eu preciso para me divorciar? Eu achei muito interessante essa dúvida de uma leitora e de uma seguidora minha do Instagram, porque realmente é uma dúvida recorrente para quem está em vias de processo de separação, já está se tornando insuportável a vida em comum do casal e a pessoa se depara, homem ou mulher, se deparam com uma situação nova em que eles não esperavam que fosse acontecer. E, de fato, o casamento, ele às vezes não é para sempre. E às vezes uma pessoa não funciona mais com um sistema de família chamado casamento. Muitos motivos acontecem para um divórcio acontecer e as pessoas não estão preparadas para aquele fato novo, que é um divórcio. Um divórcio ele é sempre muito traumático para as pessoas que estão envolvidas, principalmente se envolve menores de idade, se eles tiveram uma prole daquele relacionamento. O primeiro de tudo, que eu sempre falo e enfatizo, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ninguém é obrigado a ser infeliz do lado do outro. A busca da felicidade no direito é um direito. E isso é chamado de eudemonia, do grego eudaimonia. É um termo aristotélico, cunhado então por Aristóteles, já naquela época, na antiguidade. E a eudemonia, ela consiste na busca da felicidade. A dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição Federal, ela tem como princípio, precipo, o de que você não é obrigado a estar insatisfeito num lugar, numa situação, e nesta, no caso, uma situação familiar. Você não é obrigado a procriar e você não é obrigado a estar casado. Ainda bem que nós temos, por isso, a lei do divórcio. A lei do divórcio ela é de 1970, mais precisamente em 1977, houve a possibilidade do divórcio no Brasil. Assim, o casamento se tornou dissolúvel e as pessoas puderam, então, se divorciar umas das outras. O fim, ele é produção do próprio casal e não existe um culpado pelo fim do relacionamento. A emenda constitucional 66 de 2010, cunhada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, e que hoje modificou o artigo 226 da Constituição Federal no seu parágrafo 6º, é uma emenda muito importante para nós da área que trabalhamos com divórcio, pois a partir dessa emenda houve o fim pela culpa do casamento, ou seja, para você que quer pedir um divórcio, eu como advogada não vou mais falar em culpado. Esses fatos vocês vão ter que resolver na sua intimidade, na sua psicologia, da vida, do seu cotidiano e das coisas que vão acontecer ao longo dos outros dias. Como advogada, como consultora familiar, eu até posso ajudar, mas na hora de um pedido de divórcio, eu não preciso falar quem é o culpado, eu não preciso jogar a culpa do casamento no outro, porque não existe. E isso foi totalmente estabelecido e virou regra no Brasil de 2010 para cá. O que você precisa, você que quer se divorciar, o que você precisa para pedir um divórcio, então? Primeiro de tudo, é um direito potestativo. Você precisa querer. O divórcio, ele é um direito potestativo seu. Você tem o direito de não querer estar casado. E é por isso que, no final das contas, ele acaba que é uma imposição para outra pessoa que não quer sair daquele casamento com você, porque o divórcio é um direito potestativo. Você tem todo o direito de pedir um divórcio. Como? Você tem duas maneiras no Brasil de pedir um divórcio. Ou você pede um divórcio extrajudicial, e aí você vai ter que seguir as regras do registro civil e de notas. Ou seja, você pode pedir um divórcio extrajudicial num tabelionato de notas ou em um de registro civil, se ele acumular essa função notarial. E é lá no cartório onde você vai resolver toda a papelada do seu divórcio. E aí, lá no divórcio extrajudicial, tem alguns detalhes a mais. Você não pode ter filhos menores ou incapazes. Se você tiver filhos nessas condições, você está impossibilitado de pedir um divórcio extrajudicial. E um detalhe também bem interessante do divórcio extrajudicial é que ele é mais rápido. Você fez tudo na via administrativa
E muitas vezes hoje o cidadão brasileiro ele tá até mais esclarecido, ele sabe que lá no cartório ele vai resolver essa parte da vida dele mais rápido. E é verdade, é muito mais rápido. Você paga o ITCD antes, você paga as custas do que tiver que pagar com relação ao seu divórcio antes. É bem diferente de um divórcio, que é a outra possibilidade que você tem no Brasil, o divórcio judicial. O divórcio judicial, ele é mais conhecido. Esse divórcio é aquele em que você precisa ingressar na justiça para fazer o pedido de divórcio. Então, quando você entra na justiça, as coisas acontecem de maneira diferente do cartório. Você só vai pagar ali ao final, depois de apurados todos os pormenores que dizem respeito à vida patrimonial do casal. E eu tô falando aqui nesse vídeo, pessoal, de divórcio. É claro que se o casal constituir bens, eu vou acumular a este divórcio a partilha. E essa partilha eu também posso resolver. Você pode optar ou pela via extrajudicial ou pela via judicial. Contudo, você tem que observar os requisitos para ingressar com um divórcio extrajudicial, como por exemplo alguns que eu mencionei aqui, e os requisitos para entrar com o divórcio judicial, lembrando que tudo isso, antes de tudo, é um direito potestativo seu. E finalizando o meu vídeo, você tem que fazer isso com um advogado ou com um defensor público. Eles são essenciais à justiça. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse breve esclarecimento e a gente continua aqui no canal resolvendo, solucionando e conversando sobre mais temas do direito das famílias e sucessões. Um beijo, até mais!